mais, até porque vamos falar de linfedema e temos de perceber exatamente do que é que se trata. O professor Roncon de Albuquerque tem de dar os parabéns a alguém. A Sónia. Não é só a Sónia, E não a é? todos os esportistas. A todos os esportistas, não é? Ganharam o campeonato Ganharam nacional. e não é? merecidamente. Pronto, Não há dúvida. já percebemos que o professor não é portista. Não sou não portista, advoga. sou portuense. Não Exatamente, mas não advoga. Não, mas realmente o que é verdade é verdade. Eles são campeões. Pronto, feitas as contas, eles são os campeões. Aceito os parabéns. Muito obrigada, professor. Agora, vamos ao tema que o traz aqui, o linfedema. Se calhar, começando por definir o que é. Exatamente. Nós temos que saber exatamente o que é um linfedema, porque muitas vezes se confunde com o edema venoso, mas não há nada a confundir, porque este linfedema é um edema duro, é um edema que atinge fundamentalmente o pé. O pé fica inchado, portanto edemaciado, e ao contrário do edema venoso, que é um edema que atinge a perna, fundamentalmente, é mais mole. O edema venoso surge fundamentalmente durante o dia, durante a tarde, mas este já se acorda com o edema, porque é um edema duro e difícil de se resolver. No pé e na perna, mas fundamentalmente atinge o dorso do pé. Sim, senhor. Portanto, isso é que faz distinguir. E o que é linfedema? Porque é que se chama? Linfa, não é? É um edema linfático. A drenagem linfática está perturbada, quer por obstrução dos vasos ou porque há uma produção exagerada. Portanto, há a linfa, que é um líquido branco que circula no nosso corpo, em toda a parte, portanto, o edema linfático pode surgir em qualquer parte. Mas onde é mais comum? Mas então onde é mais comum no membro inferior. Nós temos que assinalar, hoje é dia do Porto, e portanto foi a escola do Porto de Hernani Monteiro, professor Hernani Monteiro, professor Álvaro Rodrigues, professor Sousa Pereira, professor Roberto Carvalho, que foram quem realmente estudaram muito bem os linfáticos e foram conhecidos mundialmente. No entanto, este estudo não foi muito alargado, nem muito se passou para os seus alunos ou os seus colaboradores mais jovens. Porquê? Talvez, e este desinteresse é um desinteresse em todo o mundo, mesmo o mundo ocidental, porque o tratamento é muito... doloroso? Não, difícil. Então, é mesmo? Muito difícil, quer tratamento médico, quer tratamento cirúrgico, porque afeta não só a parte funcional, o membro fica pesado e, sob o ponto de vista estético, é realmente desagradável. Muito desagradável e que afeta a maior parte das pessoas que têm que não efetuar. é tão pouco frequente como isso, porque a causa pode ser vária, não é verdade? Portanto, nós podemos dizer que o edema linfático pode surgir quer de uma forma, constitucional, porque se herda, não é verdade? Há um edema chamado o edema de Milroy que não se manifesta logo. Muitas vezes pode-se manifestar mesmo logo à nascença, mas a maior parte das vezes surge a partir dos 20, 25 anos. É um edema unilateral, atinge todo o membro e, como todo o edema linfático, atinge o dorso do pé. É realmente uma situação que não tem solução. Porquê? Porque não existem vasos. Os vasos linfáticos estão quase... corroídos? Não existem. Não existem mesmo? Exatamente. Por isso chama-se primário. Edema ou linfedema primário. Porquê? Professor, deixe que alguns daqueles que aqui estão lhe coloquem duas perguntas. Fátima Moraes. Olá, Fátima. Olá. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. A minha mãe tem úlceras nas pernas já há algum tempo. Sim. Tem feito vários tratamentos no centro de saúde, mas está com dificuldade em que cicatrizem. O que é que devo fazer, doutor? Ora bem. Bom, as úlceras, como sabe, há várias etiologias de úlceras. A mais vulgar é a úlcera venosa. Portanto, as outras causas são as úlceras mistas, de causa arterial e venosa, somente de causa arterial, de causa traumática, neoplásica, portanto, há várias causas, não se pode dizer que existe uma. Como é que deve orientar a sua mãe? Se realmente tem uma úlcera, e há quanto tempo, mais ou menos? Há muito tempo? Está em tratamento, com certeza. Sim, há um ano, vai fazendo mais ou menos. tratamento por isso.
Primeiro, devia saber onde é que deve tratar a sua mãe. A sua mãe portanto, deve recorrer ao centro de saúde e depois recorrer à cirurgia vascular. Nós temos aqui no país, felizmente, bons centros de cirurgia vascular, hospitalares, centros, portanto, centrais, portanto, onde existe um tratamento multidisciplinar para estas úlceras. Portanto, onde é que mora a sua mãe? Mora no Porto. No Porto, Hospital de São João ou Santo António. Portanto, qualquer um deles pode pertencer a um ou ao outro. Sim, ao São João. Ao São João. Sim. Portanto, lá estou eu, pode fazer para acolher. Exatamente, para acolher. Irei saber com ela. Muito Fátima Gomes tem também uma questão para o doutor, por favor. Bom dia, Sr. Doutor. Gostaria de saber se existe algum tratamento cirúrgico para este problema. Do linfedema. Do linfedema. Sim, exatamente. Sim. Realmente existem tratamentos de terapêutica cirúrgica para edema ou linfedema secundário, não para o primário. Para o primário, infelizmente, várias investigações têm sido feitas para se reconstruírem os linfáticos não existentes, mas mesmo na parte experimental nada tem dado resultado. Por isso, os linfedemas primários devem ser tratados somente de uma forma médica e conservadora. Portanto, o seu médico, portanto, de preferência, deve levar a pessoa de família ou alguém que tenha esse linfedema à cirurgia vascular, que irá orientar, portanto, o tratamento médico conservador, que consiste em quê? Nós vamos ver aqui os tratamentos... Talvez fosse melhor então passarmos já podemos passar, à apresentação. mas posso dizer que o tratamento é médico, não há o tratamento cirúrgico para linfedema primário não existe. Existe para linfedema secundário, por exemplo, de causa infecciosa, de causa parasitária, etc. Há possibilidades de fazer realmente tratamentos que a maior parte das vezes são muito inestéticos e realmente não muito efetivos. Vamos então observar o que nos preparou para aprofundarmos um pouco mais sobre Nós temos que saber, portanto, o problema do linfedema dos membros. Carga genética tem? Então, a carga genética forte. Sim. Os primários, a hereditariedade portanto, é... Exatamente, os congénitos, como eu acabei de dizer. Portanto, este é um linfedema primário e vejam o pé. O dorso do pé está afetado. Em que idade pode surgir, professor? Ora bem, o linfedema primário, como eu disse, pode afetar. Eu tenho crianças que nos aparecem... Crianças mesmo que aparecem logo à nascença com o membro. E tem um problema fundamental nestes que aparecem logo à nascença. O membro aumenta de comprimento. Portanto, de comprimento também? Exatamente. Ficam realmente maiores do que o normal. Mas, se forem tratados desde a nascença, com tratamento conservador, meia elástica, conservação com meia elástica própria, tem que se fazer à medida. Okay. Portanto, o que é que realmente isto significa, linfedema? É realmente um aumento do volume provocado por acumulação de líquidos, esses líquidos intersticiais. Portanto, vão acumulando e o membro aumenta de volume. Pode passar devido quer a uma obstrução linfática, portanto isso é mecânico, quer à produção exagerada de linfa. São capilares. Nós, às vezes, realmente o que eu disse foi que havia no mundo, quer em Portugal também e no mundo ocidental, uma certa ignorância, que se mantém de ano para ano. Porquê? Porque realmente o tratamento desta doença é um tratamento, e o conhecimento dos linfáticos é muito difícil e muitas vezes desgastante, porque os resultados não são muito bons. Portanto, o que são estes linfáticos? São capilares finíssimos que transportam os líquidos que vêm de baixo para cima e vão desaguar no sistema venoso, aqui em cima, portanto, ao nível do pescoço. Portanto, da periferia para o centro. Um líquido branco. Pode passar? Portanto, estão aqui. Nós temos as artérias e as veias, não é verdade, que nós já conhecemos, pode passar, e os linfáticos que podem existir
em toda... Pode passar? Vamos ver o próximo, por favor, os linfáticos, quadro. Isto todos conhecem, as veias e as artérias. Os linfáticos, portanto, existem uma rede em paralela, toda parte, não é? Exatamente, em todo o corpo, tanto que o edema linfático pode existir em toda a parte. Portanto, nos membros superiores, principalmente, todos já ouviram falar no tumor da mama, quando se faz a mastectomia, há realmente secção de alguns linfáticos e dos gânglios e por isso provoca realmente um edema. Cá está, de nascença. O primário, portanto, este linfedema primário é derivado e aparece à nascença por agenesia dos vasos. Agenesia quer dizer a ausência de vasos. Portanto, não há vasos linfáticos. E aqui, o secundário pode ser qualquer outra causa, na verdade, infecciosa, inflamatória, tumoral, traumática. Portanto, isto se chama linfangite. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma erisipela, que é infecção através de pequenas gretas que existem nos pés. Por isso, um dos tratamentos preventivos é cuidado com os pés. Os pés devem ser cuidadosamente tratados e higienizados, exatamente. Lavar sempre com um soluto, de preferência um soluto iodado, desde que não seja alérgico ao iodo, até outras substâncias, mas... Convinha começar pela higiene mais básica, não é? Mais básica, umedecer e combater os fungos. Os fungos. É a partir dos fungos, portanto, que a micose, surgir. Exatamente, pode surgir. Esta é uma erisipela, portanto, esta infecção é através de um streptococo, na verdade. Muitas vezes, grande parte deles, quando nos aparecem, pensam que têm uma gripe. Começa por arrepios, é verdade, febre alta e toca a ser medicados para a gripe. Para a gripe, mas depois vê-se que na perna ou no pé existe uma inflamação muito grande. Aqui, portanto, o secundário. Este secundário talvez seja mais importante porque é aquele que ainda vai tendo algum tratamento cirúrgico. Portanto, todos conhecem a linfangite, o cancro e a cirurgia. Portanto, a cirurgia chamada a operação de Alsted, na verdade, em que se faz a amputação do seio com esvaziamento ganglionar. E depois o membro fica edemaciado e nós vamos ver de que maneira. Pode passar? Esta aqui, portanto, reparem, o membro... Já é dos membros superiores, não é? Dos membros superiores. Portanto, uma causa que não tem nada a ver com o linfático, mas que tem a ver com o sítio onde existem os linfáticos. Portanto, portanto, uma obstrução ou realmente uma exérese desses ganglios. Pode passar? Não, ainda não. Isto é o mesmo caso? Não. Não. Este é o secundário? Não. Estamos ao próximo? Exatamente. Esta é uma causa que nós podemos dizer que felizmente não temos aqui em Portugal, mas pode existir através de contágio transmitido a um mosquito, realmente este mosquito que vai transmitir um parasita chamado filária. Isto chama-se a filaríase. Em Portugal não existe, mas já existe 200 milhões de pessoas no mundo, nas áreas endémicas, Ásia e África. Professor, e todas a atingirem... Eu vi muito, eu estive em África... Vi todas a atingirem dimensões semelhantes? Exatamente, podem atingir este aspecto que realmente, está a ver, haverá alguma solução cirúrgica? Não. Isto, realmente, a cirurgia é ablativa, é tirar isso tudo e o membro muitas vezes fica com umas características... Mas não pode voltar ao normal? Não, nunca mais volta ao normal. Portanto, tem que ser tratado precocemente. Sim, deve ser tratado. Logo no início, assim que é detectado. E que tem tratamento, a filária tem tratamento. Okay. Portanto, parasitário. Nós tínhamos, quando estávamos em África, na verdade, nós tínhamos realmente o hospital do ultramar, que se chamava nessa altura, que agora é Gasmuniz, em que realmente havia um tratamento efetivo destes casos. Não se deve confundir o linfedema com o edema? Com o edema venoso. No entanto, quando a doença venosa não é tratada, evolui com uma situação de edema veno não linfático. Portanto, pode existir as duas situações em associação. Pode passar? Portanto, nós vemos
estes casos que são nossos. E isto não tem nada a ver com a filária. Portanto, estas situações são doentes elefantíase com uma... Vá lá, estas pernas transformadas... Qual é a frequência dos nascimentos? Não é, felizmente, que estas situações são preventivamente tratados e são casos muito em que... Mas pode ser tratado ainda durante a gestação? Sim, durante a gestação? Não, isto não é só de... Não, o que lhe pergunto é nos casos dos bebés? Sim. No caso dos bebés, nos recém-nascidos? Não, na gestação não. Isto não aparece na gestação. Isto já é uma situação chamada síndrome pós-trombótico. Pronto. Portanto, há uma trombose venosa e depois... Para suceder com um recém-nascido é muito raro? Não, isto não aparece no recém-nascido. Okay. Não. Isto já é um edema, está a ver, desde esta situação, não é verdade, até estas outras situações que já são uma progressão e um não tratamento preventivo do aparecimento desta situação, como parecem pernas de elefante, não é verdade? Sim. Para caderimização. Neste caso até são os dois membros, não é? Os dois membros, sim, porque a insuficiência venosa geralmente acaba por afetar... Por progredir e depois afeta os dois. Depois podemos passar... Próxima imagem. Exatamente. Os sintomas. Realmente o membro começa a tomar umas proporções grandes, não cabe no sapato, na verdade, diminuição das articulações, com dores, rubor e sensação de peso. Ao primeiro sinal de edema, deve consultar o médico, porque o diagnóstico e o tratamento precoces melhoram o prognóstico. Isto numa situação venolinfática, na verdade, porque a linfática vai progredindo porque a causa continua. Portanto, como fazer o diagnóstico? Eu vou dizer que um linfedema, a clínica é fundamental, não é verdade? Portanto, a presença de um edema que atinge o pé e o dorso do pé é fundamental. Mas nós temos outros métodos. E o melhor método, embora seja um método invasivo, que é a linfoscintigrafia, que é através de isótopos radioativos. É o melhor método para estudo desses linfáticos. No entanto, temos ressonância magnética. Obriga a alguns riscos? Não tem risco nenhum, mas é como a angiografia, pode ter um pequeno risco de alergia ao contraste, etc., mas não é, portanto, isto é quase insignificante o seu risco. A Doppler e a linfangiografia, antigamente, aliás, nós sabemos que quem introduziu a linfangiografia foi esta escola de Porto. Portanto, mas fazia-se com lipiodol, que hoje em dia não se... O tratamento não é curativo, no entanto, podem tomar-se medidas para manter o edema ao mínimo, melhorando significativamente. Claro que o edema melhorado, na verdade, dá uma melhor qualidade de vida, a melhor funcionabilidade ao membro. Pode passar? Nós vemos aqui, por exemplo, como é que nós devemos tratar estes doentes com a drenagem linfática. Hoje em dia faz-se muito a drenagem manual ou drenagem instrumental, a flebomassagem sequencial, antibióticos, a longo prazo penicilina, muitas vezes faz-se durante anos, portanto, com injeção de penicilina, uma mensal, higiene dos pés, diuréticos. A primeira mensagem mais forte talvez seja mesmo esta, a da higiene dos pés, pode evitar... Evitar gretas e micoses. Isso é uma porta de entrada. Portanto, se houver... E principalmente não deixar manter as pernas e os pés secos. Não é? A imobilidade não pode também trazer... A imobilidade, não. E há um conselho que dou, qualquer pessoa que tenha realmente possibilidade de ter uma situação destas não deve andar de chinelos nem descalços, porque qualquer bactéria, qualquer erosão pode sempre com os sapatos fechados. Vamos só passar então. É que já estamos com o nosso tempo ultrapassado. Mas também é rápido. Sim. Aqui é para mostrar realmente o que é este linfedema. Vemos as gretas e este aspecto dos pés quadrados. Chama-se sinal de Stemmer, que os dedos ficam quadrados e duros. Não é? Isto é o aspecto... Sem forma. Fica sem forma de dedos, não é? Dos dedos vamos passar rapidamente. E realmente
O tratamento disto são os cuidados da pele, o uso da penicilina, na verdade, 1 milhão, a elástica. 200 mil, a compressão elástica, sempre sistemática e para toda a vida. Tratamento da obesidade, quanto mais obeso o doente, pior, repouso com os membros sempre em anti-ortostatismo e a psicoterapia. Muitas vezes temos que Doutor, temos mesmo que terminar. Muito bem. Obrigada. Exatamente. Isto é uma das situações da drenagem linfática. Que já muito conhecemos. Esta é a manuala que estamos a ver. Apesar de não ser um adepto fervoroso, é apenas mais um daqueles que gosta de ver futebol. O professor Ronco de Albuquerque hoje fez questão de vir com o seu olho esquerdo vermelho para dar de algum modo algum carinho ao Sport Lisboa Benfica. E dar luz. E dar luz, não é? Bem foi necessário. E parabéns mais uma vez, quer à Sónia, quer a todos os esportistas. Muito obrigado, Muito obrigado professor, por ter estado aqui connosco mais uma vez na Praça da Alegria.